dia. Bom dia. Hoje, domingo, dia de Páscoa, dia de lua cheia. Nos lembramos que a Páscoa é uma festa religiosa, tanto para o judaísmo quanto para os cristãos. Entre os cristãos, os católicos romanos, os católicos ortodoxos, todos nós comemoramos a Páscoa. É uma festa móvel. E ela tem sentido diferente. Para o judeu, uma comemoração da libertação do povo hebreu da situação de escravo no Egito. Na época de Jesus, os judeus já comemoravam a Páscoa. Para o cristão, é a lembrança da crucificação, da morte e ressurreição de Cristo. A data da Páscoa, ela é diferente para judeu, para cristão romano e para os ortodoxos, porque ela depende do calendário. O calendário do judeu é o calendário judaico. Eles ainda, para suas festas religiosas, se utilizam do calendário judaico. O cristão, nós usamos o calendário gregoriano. E o cristão ortodoxo, o cristão russo, por exemplo, eles usam o calendário juliano. Então, as datas não são as mesmas. Como é que a gente faz para determinar o dia da Páscoa? É muito simples. É o primeiro domingo de lua cheia após o equinócio de outono. O equinócio de outono é o começo de outono, que é entre 20 e 21 de março. Então, o primeiro domingo, depois de 20 de março, é a Páscoa. Nós comemoramos a Páscoa. A partir da definição da Páscoa, outras festas religiosas também são definidas. Mas nós falamos aqui que a Páscoa lembra a ressurreição. Ressurreição é o retorno à vida, utilizando o mesmo corpo material. Nós já vimos que isso aí não fica muito bem. Retorno à vida, ninguém morre. Agora, utilizar o mesmo corpo material já é mais complicado. Nos lembramos que Jesus morreu numa sexta-feira e ele apresentou-se aos apóstolos no terceiro dia, ou seja, no domingo, exatamente com a mesma aparência, com a mesma roupa que ele costumava utilizar. E ele se apresentou aos apóstolos e provou que a vida continuava. E todos iriam continuar vivendo após a morte. No cristianismo, se aceita a ressurreição. Doutrina espírita já vê essa situação de uma forma diferente. Realmente Jesus apresentou-se aos apóstolos, mas não com o mesmo corpo material. Ele se apresentou em corpo espiritual e que o que ocorreu foi o que nós chamamos de materialização. Médiuns de efeito físico, dos apóstolos, Jesus se aproveita da energia fornecida por esses médiuns e se materializa. Mas da mesma maneira, ele provava que a vida continua, só que em uma outra dimensão. Bem, essa é a Páscoa, né? Que nós comemoramos há muito tempo. E as pessoas até se esquecem que nessa Páscoa nós precisamos renovar nossas esperanças, porque a vida continua, ela não acaba não. Mas vamos falar um pouquinho dos evangelhos. No Evangelho de João, capítulo 16, Jesus, nos seus últimos dias, ele falava muito aos apóstolos que estava chegando a hora dele retornar ao mundo espiritual. E na quinta-feira, que foi exatamente o dia em que realizaram a última ceia, dia em que Jesus foi preso, durante essa última ceia, Jesus disse uma frase da seguinte maneira: mas a vossa tristeza se converterá em alegria. Jesus quis dizer que naquele dia todo mundo estava muito triste, todos sabiam que Jesus seria preso, todos sabiam da dificuldade pela qual Jesus ia passar,
então os apóstolos, os discípulos, experimentavam uma tristeza muito grande. Mas no domingo de Páscoa, Jesus foi crucificado na sexta-feira. No domingo, Jesus se materializa perante os apóstolos. Então, o retorno de Jesus foi um motivo de grande alegria. Nos lembramos que no nosso mundo acontece a mesma coisa. Nós passamos por tristezas, depois da tristeza passamos por alegrias, e se nós realmente quisermos só ter alegria, nós precisamos nos desvincular desse mundo material, que é um mundo de provas e expiações. Mas nós ficamos imaginando uma coisa interessante, né? A ressurreição, como estudam outras religiões, ela diz do retorno de Jesus. Mas Jesus retorna na ressurreição. E ele fica fazendo o quê? Será que ele fica ali junto aos apóstolos? Ele retoma novamente as atividades, as palestras que ele fazia, os ensinamentos que ele deixava, os milagres todos que ele fazia? E nós percebemos que não. Quando nós lemos os evangelhos, nós percebemos que depois que Jesus se apresenta no domingo, ele apareceu para os apóstolos pouquíssimas vezes. Então ele não ficou no nosso mundo. Mesmo no nosso mundo, nós precisamos lembrar também que aquele corpo material de Jesus, ele passou por um suplício muito grande. Ele não tinha condições de ser utilizado terceiro, quarto dia. E a roupa de Jesus? Tiraram a roupa de Jesus quando ele foi crucificado. Ele não tinha mais roupa. E ele se apresenta aos apóstolos com roupa, claro. Mas, assim que Jesus foi martirizado, foi crucificado, assim que ele morreu, José de Arimateia e Nicodemos deram sepultura ao corpo de Jesus. Às vezes a gente lê no Evangelho e só aparece o nome de José de Arimateia. Não, Nicodemos também estava ali, junto a José de Arimateia, e eram pessoas muito influentes naquela região, principalmente em Jerusalém, mas eles deram sepultura ao corpo de Jesus. A primeira aparição de Jesus foi para Maria Madalena, exatamente no domingo. Nesse domingo, Jesus apareceu também para Joana Cusa e uma outra Maria. O Evangelho fala dessa outra Maria, mas nós não sabemos quem era essa outra Maria. Jesus também aparece a Pedro, e depois Jesus aparece para 2 discípulos que caminhavam de Jerusalém para Emaús, e na parte da tarde, em Jerusalém, no domingo, ele aparece aos apóstolos. No 8º dia, Jesus novamente aparece aos apóstolos. E depois nós temos a pesca milagrosa que ocorreu em Cafarnaum alguns dias depois, e pronto. Jesus não tem outras atividades, só essas que são descritas no Evangelho. Nós sabemos que Jesus ele apareceu também para Estevão, para Paulo, apareceu para João Evangelista, e acho que foi apenas isso. Mas nós ficamos lembrando aí a historinha da pesca maravilhosa, né? Ou pesca milagrosa. Daqui a pouquinho nós vamos comentar um pouquinho dessa pesca. Mas certo dia, Jesus ele vinha caminhando com os apóstolos, e eles já tinham feito uma caminhada um tanto longa, e eles estavam com fome. E eles pararam ali perto de uma pequena cidadezinha, e tinha uns arbustos com alguns frutos à beira da estrada, e os apóstolos pararam e foram comer aqueles frutos. E alguns fariseus que estavam observando os apóstolos, eles recriminaram Jesus. Puxa, mas seus apóstolos, eles fazem a refeição sem lavar as mãos? Para os fariseus, lavar as mãos era uma coisa extremamente importante. Então Jesus ele deixa o seguinte ensinamento: mas o que contamina o homem não é o que entra na boca, mas é o que sai da boca. Então o que contamina não é o que nós comemos, é o que nós falamos. E ele diz mais:
porque o que sai da boca procede do coração, e isso contamina o homem. E nos lembramos que o que sai da boca é exatamente o que nós falamos, e nós falamos aquilo que nós pensamos. Tem pessoas que dizem assim, mas eu falo sem pensar. Engano dela, ela pensa assim. É que ela já está tão acostumada a falar besteira, que ela fala de uma maneira automática, nem pensa mais para falar, ela fala. Então, o que sai da boca vem da mente, e o que vem da mente se transforma em energia e nos envolve. Então nós podemos estar envolvidos por uma energia boa ou por uma energia ruim. Depende muito daquilo que nós estamos pensando, daquilo que nós estamos fazendo. O que nós pensamos atrai os espíritos. Se pensamos coisas boas, atraímos bons espíritos. Pensamos coisas não muito boas, atraímos espíritos também não muito bons. Mas, é claro, nós precisamos aprender a controlar aquilo que nós pensamos. É fácil? Não. É muito difícil. Mas nós precisamos aprender e começar a controlar o nosso pensamento. E depois que nós controlamos o pensamento, passar a vigiar aquilo que nós falamos. Já é uma outra situação que também não é muito difícil. Mas lembrando sempre que nós atraímos os espíritos de acordo com o nosso pensamento. Ninguém quer atrair espírito imperfeito. Todo mundo quer atrair espírito elevado. Então, para isso, para acontecer isso, nós precisamos modificar a nossa maneira de pensar. Tá bom, pessoal? Pessoal, certo dia, capítulo 21 do Evangelho de João. Nós precisamos até comentar um pouquinho a respeito do capítulo 21. É uma coisa interessante. Eu acredito que vocês já leram o capítulo 21. O que acontece com o capítulo 21 do Evangelho de João? Algumas pessoas, alguns historiadores, alguns estudiosos, eles dizem que o Evangelho de João, na realidade, termina no capítulo 20, e que esse capítulo 21 foi acrescentado depois. E se você lê o Evangelho, você vai perceber que é isso mesmo. João praticamente termina o Evangelho, o seu Evangelho, no capítulo 20. E depois ele retoma novamente e continua no capítulo 21. Não sei se foi João ou alguém acrescentou esse novo capítulo. Mas nós encontramos uma passagem nesse capítulo de Jesus conversando com Pedro. E Jesus, ele pergunta a Pedro pela terceira vez: Simão Pedro, filho de Jonas, amas-me? Pedro responde que sim. Então ele diz: apacenta as minhas ovelhas. Esta passagem aqui, que nos parece, isso aqui começou ainda naquela reunião que Jesus fez com os apóstolos no cenáculo dia da última ceia. Quando ocorreu essa última ceia, Jesus ali reunido com os apóstolos, Jesus afirma que ele seria traído por alguém. Alguma pessoa dentre os apóstolos iria traí-lo. Pedro não gostou dessa afirmação de Jesus e Pedro disse: mas eu daria a minha vida por você. E aí Jesus diz assim a Pedro: não cantará o galo enquanto não me tiveres negado 3 vezes. Eu acredito que tem muita gente aqui que nunca ouviu o galo cantando, né? Hoje está bem difícil, uma cidade igual Londrina não tem galo mais. Mas quem já morou aí pelo interior sabe que o galo tem o costume de cantar de madrugada. Eu não sei por que ele faz isso, mas ele canta toda madrugada, galo canta. Canta um galo aqui, dali a pouquinho tem um monte de galo cantando para tudo lá. Mas o que Jesus está falando é que esse galo, ele não iria cantar enquanto Pedro não lhe tivesse negado 3 vezes. Mas Pedro afirmou: mas eu dou minha vida por você, como é que eu vou trair? Então nos lembramos que quando Jesus ele foi preso, ele foi levado para a casa do sacerdote Anás.
que era o sumo sacerdote. Não era uma coisa comum. A pessoa era presa pelos romanos, ia para a Torre Antônia, onde ele ficava preso. Quando era preso pelo Sinédrio, ele era levado para o templo. Mas não, Jesus foi levado para a casa do sumo sacerdote, que no caso era Anás. E Pedro foi caminhando, um pouquinho distante, mas foi caminhando. Jesus entrou na casa, Pedro se aproximou e viu que a casa tinha um quintal muito grande, e ele foi entrando para o quintal. E ele passa por uma senhora que estava ali na entrada do quintal, e essa senhora, quando vê Pedro, ela pergunta assim para Pedro: mas você não é discípulo desse homem que está preso? E aí Pedro respondeu: não, eu não sou discípulo dele, não. E Pedro vai entrando. Quando ele chega lá no quintal, algumas pessoas estavam reunidas e tinham acendido uma fogueira. Estava frio. Então Pedro se aproximou e também ficou ali junto da fogueira, observando. E aí uma das pessoas que estavam próximas também perguntou para ele: mas você não é discípulo de Jesus? E ele, pela segunda vez: não, eu não sou discípulo de Jesus, não. Aí ele percebeu uma coisa interessante. Ele não precisava fazer nada, todo mundo via que ele era uma pessoa diferente do grupo. Ele falava com um sotaque diferente, ele se portava de uma maneira diferente. Então ele falou: nossa, Aí ele resolveu ir embora. E quando ele ia saindo, ele passou novamente pela entrada da casa, e aí uma pessoa que estava ali perguntou: eu não vi você lá no Horto hoje de manhã, você não estava junto com Jesus? E novamente Pedro diz: não, eu não estava, não era eu. Quando ele, pela terceira vez, ele nega estar com Jesus, o galo canta. Então aquela profecia de Jesus que o galo ia cantar, aconteceu, o galo canta. E Pedro se lembrou dessa situação. Puxa vida, eu neguei Jesus 3 vezes, eu preciso conversar com Jesus e explicar para ele. Só que Jesus, no outro dia, foi crucificado. Pedro não conversou com Jesus. Pedro começou a experimentar um sofrimento muito grande. No outro dia, ele também não conversou com Jesus. Quando Jesus se apresenta junto aos apóstolos, ele não teve oportunidade de conversar com Jesus. Jesus estava dentro daquele grupo de pessoas. No 8º dia, Jesus novamente conversou com os apóstolos e ele não pôde conversar com Jesus. Depois disso, passou-se um tempo e não foi possível. Então Pedro guardava aquela mágoa danada. Puxa vida, eu neguei Jesus e não teve mais oportunidade de conversar com Jesus. Mas depois de um certo tempo, os apóstolos voltaram para Cafarnaum, cada um continuou com sua atividade, e certo dia Pedro está com alguns outros discípulos, estão pescando ali próximo de Cafarnaum, não distante da margem, e um senhor se aproxima da margem, e esse senhor, ele pergunta, quer dizer, deve ter gritado bem alto, porque as pessoas não estavam, o barco não estava assim tão próximo, se tinha peixe. Ele falou: não tem peixe não pescamos nada, estamos a noite inteira aqui. E esse senhor então diz: lança a rede do outro lado do barco. Bem, resolveram lançar a rede do outro lado. E quando lançaram a rede, a pesca foi extraordinária. Ela voltou carregada de peixe. Então, João, que estava presente, ele olha para Pedro e diz: aquele senhor lá, aquele é o mestre, aquele é Jesus. E Pedro, então, ele se lança na água e vai nadando em direção à mar, em direção àquele homem que queria conversar com Jesus. Os apóstolos, para ir até a margem, ia demorar um pouquinho. Eles tinham que recolher aquele peixe, tinha que ir de barco, ia demorar. E foi exatamente nesse encontro ou reencontro de Pedro com Jesus que Jesus lhe faz as perguntas: Simão Pedro, filho de Jonas, amas? E Pedro responde que sim. Pedro responde: Senhor, sabes que te amo. E Jesus pede: apacenta as minhas ovelhas. Jesus faz essa pergunta 3 vezes.
Mas por que Jesus faz 3 vezes? Pedro não negou 3 vezes? Pois é. Então Jesus lhe perguntou 3 vezes: apacenta as minhas ovelhas. Bem, aqui nós voltamos novamente lá para o capítulo 21. Esta passagem aqui está descrita exatamente no capítulo 21. E o único evangelista que conta a respeito desta pesca foi João. Mas só João estava presente, só João presenciou esse encontro de Pedro com Jesus. Mas o que acontece também, a finalidade desse capítulo 21 é uma coisa interessante. Até o ano 70 da era cristã, os apóstolos já tinham praticamente morrido, todos eles. João não, João estava vivo. João ainda viveu mais 30 anos. Ele foi morrer lá com mais de 100 anos de idade. João viveu até os 100 anos. Então o povo começou a falar, o povo começou a acreditar que João não ia morrer, que João ia ficar para sempre vivo e ia esperar o retorno de Jesus. Mas o caso é que João já estava com 100 anos e realmente estava ali ainda. Então, foi exatamente por isso que alguém colocou, ou mesmo João colocou de novo, o capítulo 21, para nos trazer uma outra passagem, um outro ensinamento de Jesus. Porque Jesus, depois que ele teve essa conversa com Pedro ficou ali conversando com Jesus, e no capítulo 21, João nos conta que Jesus ele fala para Pedro como Pedro ia morrer, que Pedro realmente ia passar pela situação que ele tinha experimentado. Também seria crucificado. E ele diz a Pedro: você segue. Não é seguir junto com Jesus andando, não. Pedro deveria continuar levando os ensinamentos de Jesus. Ele tinha que seguir os passos de Jesus. Mas quando Jesus está conversando com Pedro, chega João. João também estava naquela pescaria. E quando Pedro viu que João estava ali, ele perguntou para João: e ele? Eu disse: e ele? Ou seja, João, ele vai fazer o quê? O que faz João? Por que ele está aqui? E Jesus então diz a Pedro: se eu quero que ele fique, ou seja, se eu quero que ele tenha uma atividade, o que importa para você? Para você importa o que eu estou lhe pedindo, que você me siga. Ele vai ter uma atividade diferente, não vai ser igual à sua, seria uma outra atividade. Pronto. Aí nós compreendemos perfeitamente o porquê de colocar esse capítulo 21, para mostrar que Jesus não disse que Pedro não ia morrer. Jesus não disse que Pedro ia ficar vivo até a sua volta. Não. O que Jesus está dizendo é que Pedro e João iriam exercer atividades diferentes. Tá bom, pessoal? Vou fazer uma perguntinha para vocês. Vocês sabem qual a diferença entre amor e paixão? Quando que é amor e quando que é paixão? Será que tem diferença? Ou são iguais? Bem, vamos falar primeiro do amor. O amor é um sentimento de carinho, um sentimento de ternura, é uma afeição profunda por outra criatura, cuidados que nós temos por outra criatura, é o zelo, é nós renunciarmos em benefício daquela criatura, ou seja, é um sentimento suave, muito suave, um sentimento extraordinário. O amor mais profundo que nós conhecemos é o amor da mãe pelo filho. Nós sabemos disso. Mas e paixão? Paixão já não é um sentimento suave, não. É um sentimento intenso, que possui a capacidade de alterar o comportamento da pessoa, de alterar o pensamento da pessoa. A paixão pode ser um sentimento de amor, mas pode também ser sentimento de ódio. E normalmente é um sentimento agressivo. Então, entre o amor e a paixão, nós devemos cultuar o amor e não a paixão.
Tá bom, pessoal? Mas Paulo, na segunda carta aos Coríntios, ele deixa uma frase que nós precisamos recordar e pensar. Ele diz assim: ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova dia a dia. Bem, aí nós olhamos para nós. Nosso homem exterior é o nosso corpo material. O que acontece com o nosso corpo material? O nosso corpo material ele vai se deteriorando à medida que o tempo vai passando. Quando nós éramos jovens, o nosso corpo tinha melhores condições, nós vamos envelhecendo, a idade vai chegando, o nosso corpo já não é exatamente a mesma coisa. Surgem as doenças, muitas vezes surgem os vícios, surgem os defeitos, ou seja, esse nosso corpo material, ele vai se corrompendo, ele vai se modificando através do tempo. E o corpo espiritual? O que acontece com o homem interior? O que acontece com o nosso espírito? Com o nosso espírito acontece exatamente o contrário. À medida que o tempo vai passando, nós vamos melhorando os nossos atributos, vamos melhorando as nossas virtudes, vamos corrigindo os nossos defeitos. Então, o homem interior, ou seja, o espírito, ele se renova dia a dia. Diferente do homem exterior, que é o corpo material, que se corrompe, que vai se deteriorando. Nós precisamos lembrar, é uma coisa interessante, e o espírita sabe disso, que nós somos corpo material, corpo espiritual. Corpo espiritual é espírito, perispírito. O perispírito é o corpo do qual o espírito se utiliza para as suas atividades no mundo espiritual. E nós já tivemos a oportunidade de falar a respeito das propriedades desse perispírito. Hoje nós vamos falar sobre uma outra propriedade do espírito que nós ainda não falamos, é a ponderabilidade. O nosso espírito possui essa propriedade. O que quer dizer isso? O nosso espírito tem peso. O nosso espírito pode ser levinho, ou o nosso perispírito. Ele pode ser leve e ele pode ser pesado. Qual a diferença dele ser leve ou dele ser pesado? O que é que isso influi na nossa vida? É muito simples. Se o teu perispírito for pesado, quando você morrer, o teu perispírito não consegue ir muito longe. Ele vai ficar aqui próximo do planeta. Se ele for leve, ele vai se embora. Como um balão, ele vai se embora. Como é que faz para nós ter um perispírito leve? Qualidade moral. As qualidades morais, ou o aprendizado do campo moral, é que faz o espírito se tornar mais leve ou mais pesado. Mas aí a gente faz a seguinte, mas e daí? Ele fica leve, ele fica pesado, e aí o que acontece? Acontece uma coisa terrível. Vocês já ouviram falar da psicosfera do nosso mundo, né? A psicosfera é aquela energia pesada que envolve o nosso mundo. Essa energia pesada que envolve o nosso mundo, ela é feita ou ela é criada de acordo com o pensamento de encarnado e desencarnado. Quando você tem um pensamento negativo, essa energia negativa vai envolvendo o planeta. Imagine todos encarnados e desencarnados com energia negativa envolvendo o planeta. Deve ser uma energia muito forte, muito ruim. A energia boa vai-se embora. Então, ao redor do nosso mundo, nós temos uma energia muito ruim, que nós chamamos a psicosfera do nosso planeta. É exatamente nessa psicosfera do planeta, essa psicosfera ruim, essa energia extremamente negativa, é onde nós vamos encontrar o que nós chamamos de umbral. Quanto mais próximo do planeta, um umbral mais pesado. Depois um umbral médio, depois um umbral suave. Aí você imagina aquela pessoa que morre e que não consegue se afastar do planeta.
aquele espírito e perispírito, eles não conseguem se afastar do planeta. Aonde é que eles vão continuar sua caminhada? No umbral. Não tem como fazer diferente. Aquele espírito e perispírito, eles não conseguem se afastar. O perispírito está muito denso, muito pesado. Então, isso é uma coisa que nós precisamos nos preocupar. Faz parte da física. Ninguém pode fazer nada, ninguém pode querer vir aqui e levar um espírito para um lugar bom se ele não tem condição. Tá bom, pessoal? É difícil isso? Então vamos lembrar uma outra passagem também na segunda carta aos Coríntios. Paulo escreve assim: não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais, e as que não se veem são eternas. É estranho isso, né? Paulo está dizendo para a gente não se preocupar muito com aquilo que nós estamos vendo, e se preocupar mais com aquilo que nós não estamos vendo. Mas o que é que nós vemos? Nós vemos aquilo que nós utilizamos os nossos olhos, os órgãos, os sentidos que estão no corpo material. Então, tudo isso que nós vemos no mundo material, Paulo diz que é temporal. Mas as coisas que não se veem é que são eternas, é o mundo espiritual. Que é para nós nos preocuparmos com as coisas que nós não vemos, ou seja, com o mundo espiritual. Aí nos lembramos a nossa aparência, né? Nós sempre buscamos o material, mas não é para nós buscarmos o material. É para nós buscarmos o que é imortal. E a gente se lembra de tanta coisa que já foi. O Templo de Jerusalém foi o grande orgulho do povo judeu. O templo era magnífico, era uma coisa muito linda. Hoje, nós não temos nem nada do templo. Sobrou um pedacinho do muro lá, que é do Muro das Lamentações, e só. Quanto orgulho, quanta coisa se fez por causa desse templo, o que tem nele? E as 7 maravilhas do mundo, o que aconteceu? A gente só vê que sobrou as pirâmides, que assim mesmo também já está num processo de desgaste muito grande. Ele é o templo de Diana, o farol de Alexandria. Então, nós percebemos que existe muita coisa que a gente às vezes fica, são materiais, isso se acaba. Coliseu Romano, por exemplo, ainda ontem estava vendo o Papa lá no Coliseu Romano, quer dizer, metade do Coliseu Romano, né? Aquilo lá no passado, quando não tinha caído ainda esse pedaço, era uma coisa muito grande, muito bonita, mas era utilizado para martirizar os cristãos. O Coliseu está se acabando, mas aquela lembrança dos cristãos martirizados, isso vai continuar passando. Isso não acaba jamais. E a cruz? É um símbolo danado. Tem muita gente que carrega uma cruzinha assim, carrega amarrada assim no pescoço, né? Outros têm em casa. Eu, quando casei, a minha sogra deu para mim, eu não sei onde ela arrumou aquilo, sabe? Mas é rosário que chama, né? Mas era um rosário enorme, não era uma coisinha. Me deu um rosário e fez questão que ela colocasse aqui no meu rosário. Ah, tudo bem, a minha sogra quer, então vamos colocar o rosário lá, né? Mas a gente vê o rosário terminado, tem uma cruz assim. Mas cruz, o que é a cruz? A cruz é um instrumento de tortura, utilizado pelos romanos. Hoje não. Hoje a gente, quando vê a cruz, ela simboliza a passagem de Jesus pelo nosso mundo. Olha como as coisas se modificaram. Na época de Jesus, ninguém queria passar perto de uma cruz, não. Ninguém queria saber da cruz. A cruz era um local onde a pessoa era martirizada. Mas, então a gente precisa valorizar os bens imortais. Como é que a gente valoriza os bens imortais? Voltamos novamente à mesma situação. Crescimento moral. Mas, certo dia, nós vamos encontrar um personagem chamado Jairo. E o Jairo morava em Cafarnaum.
Cafarnaum era uma cidade onde Jesus ele tinha um certo respeito da comunidade judaica, diferente de Jerusalém. Mas em Cafarnaum Jesus ia na sinagoga, Jesus falava na sinagoga, as pessoas respeitavam Jesus, ou seja, ele tinha uma amizade muito grande, principalmente com as pessoas que dirigiam a sinagoga em Cafarnaum. E certo dia, um personagem que fazia parte desse grupo de pessoas que dirigiam as sinagogas, que se chamava Jairo, ele tinha uma filha, adolescente, e ele acorda de manhã e a filha não tinha acordado. E ele vai até o quarto da filha e percebe que a filha ouviu o coração, batimento cardíaco, tinha morrido. Oh, meu Deus do céu, minha filha morreu. E ele tenta procurar Jesus, mas Jesus tinha ido para Gerasa e Jesus não estava na cidade. Jairo fala com outras pessoas ali da comunidade e as pessoas realmente vão lá, veem a filha dele, sua filha morreu. Mas eu tenho que falar com Jesus. Não adianta, não vai atrás de Jesus não, ela morreu, Jesus não pode fazer nada mais. Mas Jairo, ele sabia que Jesus estava do outro lado, em Gerasa, então ele ficou ali na beira da praia esperando que o barco voltasse para trazer Jesus. E quando Jesus chegou, Lázaro correu em direção a Jesus e pediu que Jesus fosse até a sua casa e que Jesus ressuscitasse a sua filha, ou seja, impusesse as suas mãos sobre sua filha e lhe restituísse a vida. Era uma coisa que Jesus fazia. E os amigos de Jairo ali, não deixa, gente, não adianta. E Jesus então ele disse que a sua filha, ela não estava morta. E Jesus vai até a casa de Jairo e traz aquela jovem novamente para a vida. Ela passava pelo que nós chamamos de morte aparente. A morte aparente ela aparece em outras passagens do Evangelho, como Lázaro, como a filha de Jairo e como o filho da viúva da cidadezinha de Naim. O que é isso? É uma situação que acontecia naquela época e acontece até hoje, que nós chamamos de catalepsia, letargia ou morte aparente, em que a pessoa fica como se estivesse morta. Hoje, nós temos condições de verificar que nem sempre está acontecendo a morte de uma pessoa, mas naquela época era comum a pessoa morrer e ser enterrada logo em seguida, não esperar muito tempo. O que aconteceu, por exemplo, com Lázaro? Morreu, não foi enterrado, ele foi colocado dentro de uma gruta, ele ficou 3 dias dentro da gruta. Quando Jesus veio e traz Lázaro de volta, e Lázaro continua a sua caminhada, continua suas atividades. Então, esta passagem aí nos lembra principalmente Jairo pedindo a Jesus que fizesse imposição das mãos de sua filha. É uma coisa que nós conhecemos perfeitamente e nós sabemos o que acontece. Hoje a imposição das mãos é fácil. Mas se Jesus fazia, se os apóstolos faziam também, uma transfusão de energia, nós espíritas também fazemos. Nós sabemos as qualidades do passe, sabemos o bem que o passe proporciona às pessoas. Então essa transfusão de energia é uma coisa que veio desde antes de Jesus. Agora, lembrando sempre que a pessoa, quando vai tomar o passe, ela precisa se colocar em posição adequada para receber o passe. Principalmente mente. É o momento em que ela pensa no seu anjo guardião, faz a sua prece e essa energia tranquilamente vai chegar até essa pessoa. Tá bom, pessoal? Nosso tempo já foi. Muito obrigado pela atenção.